Eu tenho que contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era pequeno. A gente morava numa propriedade bem grande, sabe? Daquelas famílias que todo mundo fica meio espalhado pelo mesmo terreno. Meu primo Kaique sempre foi diferente dos outros, mas ninguém falava nada porque, era da família mesmo. Só que teve uma época que comecei a reparar numa coisa muito estranha com ele. Todo mês, quando a lua ficava bem redonda no céu, o Kaique sumia de casa. Sempre acontecia isso. A tia ficava desesperada procurando ele pela propriedade toda. Perguntava para todo mundo se tinha visto o menino, e daí no outro dia de manhã bem cedo ele aparecia. Só que ele voltava numa condição bem esquisita, entende? Estava sempre sujo, com as roupas rasgadas, e tinha sangue nele, sangue de galinha. A gente sabia porque quem cresceu aqui conhece esse cheiro de longe. O que mais me incomodava era a reação dos adultos. Eles viam o Kaique chegando daquele jeito e fingiam que estava tudo normal. Tipo assim, quando ele aparecia todo sujo de sangue, eles só mandavam ele tomar banho e pronto. Não perguntavam onde ele tinha ficado, o que tinha acontecido, nada. Mas eu reparava que eles conversavam baixinho entre eles depois, sabe? Ficavam meio tensos, olhavam para o Kaique com uma cara estranha. E sempre mesmo, depois que ele voltava dessas sumidas, a gente achava galinhas mortas espalhadas pelo terreiro. Não era morte normal de galinha, não. Eram bichos despedaçados mesmo, com pena para todo lado, sangue espalhado no chão, um negócio bem feio de ver. Meu tio ia lá, juntava os restos rapidinho e enterrava tudo. Nunca explicava nada pra gente, mas dava para perceber que ele sabia de alguma coisa. Os cachorros também ficavam estranhos quando o Kaique voltava. Eles meio que evitavam chegar perto dele, sabe? Ficavam rosnando baixinho e se escondiam embaixo da mesa da cozinha. Eu sempre fui curioso demais. Então, numa dessas noites de lua cheia, resolvi descobrir o que estava acontecendo. Esperei todo mundo dormir e saí escondido para seguir o Kaique. Vi ele saindo de casa bem devagar, como se não quisesse acordar ninguém. Ele foi caminhando em direção ao capinzal alto que tinha lá no fundo da nossa propriedade, bem longe das casas. Eu fui atrás, me escondendo atrás das árvores e dos mourões da cerca, porque sabia que se me pegassem ia dar problema danado. Quando cheguei perto do capinzal, comecei a ouvir uns barulhos muito estranhos. Era tipo um rangido, sabe? Como se fosse osso esfregando em osso, e tinha uns gemidos baixinhos também. Fiquei com muito medo, mas a curiosidade era maior que o medo. Então me arrastei mais perto, bem devagarzinho, até conseguir ver através do capim alto. Cara, o que eu vi ali me deixou em choque total. Tinha uma coisa no meio da claridade da lua que não era bem o Kaique. Era tipo um bicho, mas andava em pé que nem gente. As pernas eram compridas demais, magras que nem galho seco de árvore, e faziam aquele barulho de osso rangendo toda vez que se mexia. A pele estava toda esticada e meio transparente, dava para ver umas veias escuras correndo por baixo. E aí eu presenciei a coisa mais maluca que já vi na vida. Ele estava tirando a própria pele, literalmente descascando, que nem quem tira uma roupa molhada. Embaixo daquela pele estranha tinha outra forma, e eu reconheci que era o Kaique. Só que não era ele ao mesmo tempo, entende? Era como se ele fosse duas coisas diferentes ocupando o mesmo corpo. Fiquei ali, paralisado, vendo aquele negócio pegar a pele e dobrar ela certinho no chão, como se estivesse guardando para usar depois. Daí ele saiu correndo de 4 pelo mato, fazendo uns barulhos que não eram de gente, eram de bicho mesmo. Voltei para casa correndo que nem louco e fingi que não tinha visto nada. No outro dia de manhã, lá estava o Kaique de novo, normal, tomando café da manhã com a gente como se nada tivesse acontecido. Só que eu reparei que ele estava meio pálido e tinha umas marquinhas fininhas na pele, tipo cicatrizes bem clarinhas. Tentei contar para os meus pais o que tinha visto, mas eles não acreditaram em mim. Falaram que era coisa da minha cabeça, que eu tinha sonhado ou inventado história.
Mas eu sabia que tinha sido real. E a partir daquele dia, toda lua cheia, eu ficava acordado na cama, ouvindo os barulhos que vinham do capinzal. O Kaique continuou sumindo e voltando sujo de sangue até eu crescer e sair de lá. Hoje em dia, quando vejo lua cheia no céu, ainda lembro daqueles ossos rangendo no meio do mato e daquela pele sendo dobrada no chão. Se essas histórias te arrepiaram, deixa o like aí. Se inscreve no canal para mais relatos reais do interior brasileiro. E conta nos comentários. Você já viveu algo parecido? Quando casei, a gente se mudou para uma casinha bem simples, que era da família da minha esposa. Era uma casa de taipa mesmo, daquelas antigas, com varanda na frente e quintal grande atrás. A casa tinha ficado fechada um tempo antes da gente chegar, porque a senhora que morava lá antes tinha falecido. Era uma costureira que todo mundo conhecia na região. Fazia vestido de noiva, roupa de festa, essas coisas. No começo estava tudo normal, sabe? A gente arrumou a casa, colocou nossas coisas e parecia um lugar comum mesmo. Só que depois de umas 2 semanas morando lá, minha esposa começou a fazer uma coisa estranha. Toda noite, depois do jantar, ela pegava a máquina de costura antiga que tinha ficado na casa e ia para a varanda. Aí ficava lá costurando até bem tarde, sempre fazendo a mesma coisa, movimentando a máquina, mas sem linha nenhuma. Eu achava aquilo meio esquisito, né? Perguntava para ela o que estava fazendo e ela sempre respondia que estava aprendendo a usar a máquina direito. Só que, cara, ela já sabia costurar desde nova. A mãe dela tinha ensinado quando ela era criança. Então, não fazia sentido nenhum ela ficar lá toda noite fazendo movimento de costura sem linha. E tinha outra coisa estranha também. Ela conversava. Ficava lá falando baixinho com alguém, mas eu olhava e não tinha ninguém. Uma noite eu resolvi perguntar direito para ela com quem ela estava conversando. Fui lá na varanda e sentei do lado dela. A máquina estava funcionando, fazendo aquele barulho de sempre, mas não tinha linha passando pela agulha. E ela estava falando, tipo assim, respondendo perguntas que alguém estava fazendo. Quando eu perguntei quem era, ela olhou para mim e disse numa boa: "É a dona Sebastiana, a costureira que morava aqui antes. Ela precisa terminar um vestido de noiva que ficou pela metade." Cara, senti um arrepio danado quando ela falou isso. Porque a dona Sebastiana era exatamente o nome da senhora que tinha morrido na casa. E o pior é que minha esposa falava dela como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tipo assim, ela explicou que a dona Sebastiana aparecia toda noite para continuar o trabalho dela, que tinha ficado incompleto quando ela morreu. E que ela, minha esposa, estava ajudando segurando o tecido e organizando as coisas. Eu fiquei meio assustado, mas tentei não dar muita bola. Pensei que podia ser coisa da cabeça dela, sabe? Mudança de casa, lugar novo, essas coisas mexem com a gente às vezes. Só que aí começaram a acontecer outras coisas esquisitas. Durante o dia, quando eu chegava do trabalho, às vezes encontrava a máquina de costura numa posição diferente da que tinha ficado. E tinha retalhos de tecido espalhados pela varanda que eu tinha certeza que não estavam lá de manhã. Uma manhã eu acordei e fui tomar café na cozinha. Quando passei pela varanda, vi que tinha alguma coisa diferente na máquina de costura. Cheguei mais perto para ver direito e quase caí para trás do susto. Tinha uma renda presa na agulha da máquina. Mas não era uma renda comum, não. Era uma renda branca, bem delicada, do tipo que se usa em vestido de noiva. E estava toda suja de terra. Terra que parecia ter vindo de cemitério, sabe? Tinha aquele cheiro meio azedo e úmido de terra que fica muito tempo sem ver sol. Chamei minha esposa para ver aquilo e ela ficou tão assustada quanto eu. Ela jurou que não tinha colocado renda nenhuma na máquina, que na noite anterior só tinha ficado lá fazendo os movimentos normais sem linha. Aí ela pegou a renda para examinar melhor e disse uma coisa que me deixou ainda mais nervoso. Essa renda é igualzinha às que a dona Sebastiana usava nos vestidos dela. Minha mãe já me mostrou o trabalho dela antes.
A partir desse dia, toda noite, aparecia alguma coisa na máquina. Às vezes era um pedaço de tecido branco, às vezes era linha emaranhada, uma vez apareceu até uma agulha de mão antiga toda enferrujada. E tudo sempre tinha aquele cheiro de terra de cemitério. Minha esposa continuava indo para a varanda toda noite, conversando com a dona Sebastiana e ajudando ela a costurar o vestido. Eu tentei convencer ela a parar com aquilo, mas ela dizia que não podia deixar a senhora sozinha, que ela precisava terminar o trabalho para poder descansar em paz. E olha, por mais estranho que pareça, minha esposa parecia bem. Não estava com medo nem nada, era como se fosse algo natural para ela. Só que eu ficava cada vez mais incomodado com a situação toda. Uma noite, eu resolvi ficar acordado, escondido, para ver se conseguia enxergar alguma coisa. Me escondi atrás da cortina da sala e fiquei olhando para a varanda. Minha esposa estava lá, costurando sem linha como sempre, conversando baixinho. Mas, cara, eu juro que vi uma sombra sentada do outro lado da máquina. Não era bem uma pessoa. Era mais como se fosse a forma de uma pessoa, entende? E as duas ficaram lá a noite toda, trabalhando juntas nesse vestido que eu nunca chegava a ver pronto. Isso durou uns 3 meses. Todo dia aparecia alguma coisa nova na máquina, sempre com cheiro de terra de cemitério. Até que uma manhã acordei e a máquina estava coberta com um pano branco. Quando tirei o pano, não tinha mais nada. Nem renda, nem linha, nem tecido. E minha esposa parou de ir para a varanda à noite. Quando perguntei para ela, ela disse que a dona Sebastiana tinha terminado o vestido e não precisava mais de ajuda. Nunca mais aconteceu nada esquisito na casa depois disso. Eu trabalhava numa propriedade grande aqui na região, cuidando do gado junto com outros peões. O dono da fazenda era o seu Adelino, um homem já bem velho que conhecia de gado que nem ninguém. Ele trabalhava com boi desde criança, sabia de tudo sobre criação, manejo, essas coisas. Só que tinha algo muito estranho nele que me incomodava desde o primeiro dia que comecei a trabalhar lá. O seu Adelino cheirava a ferro enferrujado. Não era um cheiro fraquinho, não, era um cheiro forte mesmo, que dava para sentir de longe. Era como se ele tivesse estado mexendo com ferro velho molhado o dia todo. No começo eu pensei que fosse por causa das ferramentas que ele usava, né? Ferraduras, alicate, essas coisas do trabalho com gado. Mas aí eu reparei que mesmo quando ele não estava mexendo com ferramenta nenhuma, o cheiro continuava lá. Outra coisa que me chamava a atenção era como os cachorros reagiam a ele. A fazenda tinha uns 5 ou 6 cachorros que ajudavam a tocar o gado. E esses bichos eram corajosos pra caramba. Enfrentavam boi bravo, onça, qualquer coisa. Só que quando o seu Adelino chegava perto, eles abaixavam a cabeça e saíam de perto. Não rosnavam nem nada, só evitavam ele mesmo. Era como se tivessem medo, sabe? E olha que esses cachorros conheciam ele há anos. O trabalho lá era puxado, então a gente dormia num galpão que tinha na propriedade mesmo. Era mais prático para começar cedo no outro dia. Só que nas madrugadas eu comecei a ouvir uns barulhos muito estranhos que vinham do lado do curral. Era tipo uma corrente sendo arrastada no chão, fazendo aquele barulho metálico. E junto com isso tinha uns uivos, mas não eram uivos de cachorro comum. Era um som mais grave, mais longo, que arrepiava a gente só de ouvir. No início, eu pensei que podia ser algum animal ferido ou sei lá o quê, mas sempre que eu levantava para ver o que era, o barulho parava na hora. E quando eu voltava para a cama, demorava um pouco, e o barulho começava de novo. Isso acontecia quase toda a madrugada, sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 horas da manhã. Os outros peões também ouviam, mas ninguém falava muito sobre isso. Era como se todo mundo tivesse meio que combinado de não tocar no assunto. Uma manhã, eu acordei mais cedo que o normal e resolvi dar uma volta pelo curral antes do café. Quando cheguei lá, achei o chapéu do seu Adelino no chão, bem no meio do curral. Só que o chapéu estava encharcado de sangue.
sangue fresco mesmo, ainda meio morno. Fiquei sem entender nada, porque não tinha nenhum boi ferido, nem nada que explicasse aquele sangue todo. E o chapéu estava numa posição estranha, como se tivesse caído de bem alto. Peguei o chapéu e levei até a casa do seu Adelino para devolver para ele. Quando bati na porta, ele abriu normal, como se nada tivesse acontecido. Estava vestido, limpo, tomando café da manhã. Quando mostrei o chapéu para ele, ele olhou com cara de surpresa e disse que nem sabia que tinha perdido. Agradeceu e pegou o chapéu numa boa, como se não tivesse nada demais. Só que eu reparei uma coisa que me deixou bem incomodado. Ele estava sorrindo e os dentes dele não eram normais. Os dentes do seu Adelino eram pontiagudos demais, principalmente os caninos, e tinham uma cor meio amarelada, quase dourada, que não parecia natural. Quando ele sorriu para mim agradecendo o chapéu, deu para ver bem esses dentes esquisitos. Era como se fossem dentes de outro tipo de bicho, não de gente. Fiquei meio sem jeito e saí de lá rapidinho, mas aquela imagem ficou grudada na minha cabeça. A partir daquele dia, comecei a prestar mais atenção no seu Adelino. E reparei que ele tinha outros hábitos estranhos também. Por exemplo, ele nunca almoçava com a gente. Sempre dizia que ia comer em casa, mas quando eu passava perto da casa dele na hora do almoço, não via movimento nenhum. E outra coisa, ele conhecia cada boi da fazenda pelo nome, sabia exatamente onde cada um estava, mesmo quando eles se espalhavam longe pelo pasto. Era como se ele conseguisse sentir onde eles estavam. Uma noite eu estava com insônia e resolvi sair para caminhar um pouco. Fui em direção ao curral, pensando em ver se os bois estavam tranquilos. Quando cheguei mais perto, vi uma sombra se movendo lá dentro. Era o seu Adelino, só que ele estava se comportando de um jeito muito estranho. Estava de quatro no meio dos bois e parecia que estava farejando eles. Os bois não pareciam assustados nem nada. Era como se fosse algo normal para eles. Fiquei escondido vendo aquela cena por uns minutos. O seu Adelino ficou lá, de quatro no meio do gado, cheirando os bichos e fazendo uns sons baixinhos. Não eram sons de gente, eram mais como rosnados ou grunhidos. E os bois só ficavam parados, deixando ele fazer aquilo. Era a coisa mais estranha que eu já tinha visto. Aí, de repente, ele levantou a cabeça, como se tivesse sentido que alguém estava vendo. Eu me escondi atrás do mourão da cerca e esperei um tempão antes de voltar para o galpão. No outro dia de manhã, o seu Adelino chegou para o trabalho normal, cumprimentou todo mundo, falou sobre o que íamos fazer naquele dia. Mas eu reparei que ele me olhou de um jeito diferente, como se soubesse que eu tinha visto alguma coisa. E o cheiro de ferro oxidado estava mais forte que nunca. Trabalhei mais umas 2 semanas naquela fazenda, mas não conseguia tirar da cabeça aquela cena do seu Adelino de 4 no meio dos bois. No final das contas, resolvi procurar outro emprego. Nunca mais voltei lá e nunca mais ouvi falar do seu Adelino. Quando minha filha tinha uns 6 anos de idade, a gente morava numa propriedade bem isolada, longe de vizinhos e outras crianças. Era um lugar tranquilo, bom para criar família, mas meio solitário também. Minha menina sempre foi esperta e independente. Então, ela se virava bem sozinha, inventava brincadeiras e passava o dia todo entretida. Só que numa época, ela começou a falar de uma amiguinha que eu nunca vi. O nome da amiguinha era Tarsila. Minha filha falava dela o tempo todo. Dizia que elas brincavam juntas no quintal, que a Tarsila sabia um monte de brincadeiras diferentes, essas coisas. No começo eu achei normal, né? Criança sempre inventa amigo imaginário, principalmente quando fica muito sozinha. Pensei que era só uma fase e que logo ia passar. Até achei bonito ver ela conversando e rindo sozinha no quintal. Só que começaram a acontecer umas coisas que me deixaram meio intrigado. Por exemplo, minha filha às vezes pedia para eu colocar 2 pratos na mesa na hora do almoço. Dizia que a Tarsila ia almoçar com a gente.
E quando eu explicava que a Tarsila não era real, ela ficava brava e insistia que a amiguinha estava ali sim. Uma vez até sobrou comida no prato extra, como se alguém tivesse beliscado mesmo. Outra coisa estranha era que às vezes eu achava brinquedos espalhados pelo quintal em lugares que minha filha não alcançava sozinha. Tipo boneca em cima do galho da árvore ou bola do outro lado da cerca. Quando perguntava como os brinquedos tinham chegado lá, ela respondia que a Tarsila tinha colocado. E sempre falava isso numa boa, como se fosse a explicação mais natural do mundo. Um dia eu estava lavando roupa no tanque e olhei para o quintal para ver onde estava minha filha. Ela estava sentada embaixo da mangueira grande, conversando animada com alguém que eu não via. Mas o que me chamou a atenção foi que ela estava olhando para baixo o tempo todo, como se a pessoa com quem ela estava conversando fosse bem baixinha, mais baixa que ela mesma. E de vez em quando ela ria e estendia a mão, como se fosse pegar na mão de alguém. Naquela tarde, quando minha filha entrou para casa, reparei que ela estava com a mão suja de barro. Um barro meio estranho, mais escuro que o normal do nosso quintal. Perguntei onde ela tinha mexido com terra e ela disse que tinha dado a mão para Tarsila e que as mãos da amiguinha sempre eram meio sujas. Fui lá no quintal ver se achava algum lugar com barro diferente e foi aí que descobri uma coisa que me deixou bem assustado. Embaixo da mangueira, bem onde minha filha estava sentada, tinha marcas de mão no barro. Mas não eram marcas normais de mão de criança. Eram marcas com só 4 dedos em cada uma. E eram menores que as mãos da minha filha, como se fosse de uma criança ainda menor. As marcas estavam bem nítidas no barro molhado. Dava para ver direitinho o formato de cada dedo. Só que eram só 4 dedos, sem o polegar. Fiquei meio nervoso com aquilo e resolvi perguntar mais sobre a Tarsila para minha filha. Sentei com ela na varanda e perguntei como era a amiguinha dela, de onde ela tinha vindo, essas coisas. Minha filha me explicou que a Tarsila era uma menina pequena que morava ali no quintal há muito tempo. Disse que ela era bem engraçada, mas que só brincava durante o dia porque de noite ela tinha que dormir. Perguntei onde a Tarsila dormia e minha filha apontou para o tronco oco da mangueira. Era um buraco grande no tronco, na parte de baixo da árvore, que dava para uma criança pequena se enfiar lá dentro. Minha filha disse que a Tarsila dormia lá porque não gostava de mostrar o rosto quando estava escuro. Isso me deixou ainda mais intrigado. Perguntei por que a Tarsila não podia mostrar o rosto, e minha filha respondeu que ela ficava diferente de noite e que era melhor ninguém ver. Naquela noite, depois que minha filha dormiu, eu fui até a mangueira com uma lanterna para dar uma olhada no tronco oco. Quando iluminei lá dentro, vi que tinha realmente alguém, ou alguma coisa, dormindo lá. Era uma forminha pequena, encolhida, que parecia ser de uma criança mesmo, mas tinha algo errado com aquela forma. Não consegui ver direito porque ela estava toda encolhida, mas parecia que faltavam pedaços, sabe? Como se não fosse uma forma completa. Fiquei com muito medo e voltei para casa rapidinho. No outro dia, tentei conversar com minha filha sobre não brincar mais com a Tarsila, mas ela ficou muito triste. Disse que a Tarsila era a única amiga dela e que não queria ficar sozinha. Como eu não sabia bem o que fazer, deixei as coisas como estavam, mas fiquei sempre de olho quando ela estava brincando no quintal. Isso continuou por mais umas 2 semanas. Todo dia, minha filha brincava com a Tarsila e todo dia eu achava novas marcas de mão com 4 dedos no barro do quintal. Até que um dia minha filha veio correndo para dentro de casa, chorando. Perguntei o que tinha acontecido e ela disse que a Tarsila tinha ido embora. Disse que ela falou que não podia mais brincar ali e que tinha que procurar outro lugar para morar. A partir daquele dia, minha filha parou de falar da Tarsila e voltou a brincar sozinha normal. Nunca mais apareceram marcas estranhas no quintal e o tronco oco da mangueira ficou vazio. Até hoje, eu não sei direito o que era aquela Tarsila, mas tenho certeza de que não era só imaginação da minha filha. Alguma coisa morava ali no nosso quintal
e por algum motivo resolveu ir embora. O nosso vizinho mais próximo era o seu Manuel, um homem que morava sozinho numa casa simples a uns 300 metros da nossa. Ele sempre foi meio reservado, cumprimentava quando encontrava, mas não era de conversar muito. A gente respeitava o jeito dele e cada um ficava na sua. Só que teve uma época que ele começou a fazer uma coisa muito estranha que chamou minha atenção. Toda sexta-feira, sem falhar, o seu Manuel pegava um saco de cal e saía riscando círculos em volta da casa dele. Não era só um círculo, não, eram vários círculos, um dentro do outro, formando tipo umas camadas ao redor da casa toda. Ele fazia isso com muito cuidado, medindo direitinho para ficar bem redondo e certinho. Levava a tarde toda nessa atividade e sempre terminava antes de escurecer. No começo eu achei que podia ser alguma coisa para espantar formiga ou algum bicho que estava incomodando ele. Cal é usado para essas coisas às vezes, né? Mas aí eu reparei que ele não jogava o cal de qualquer jeito. Ele riscava mesmo, fazendo círculos bem desenhados, como se fosse algum tipo de desenho ou marca especial. E sempre na sexta-feira, sempre no mesmo horário, sempre do mesmo jeito. Uma vez eu encontrei ele no povoado e resolvi puxar conversa sobre aqueles círculos. Perguntei se ele estava com problema de formiga ou cupim na casa. Aí ele me olhou meio estranho e disse que os círculos eram para segurar a fome. Não entendi direito o que ele quis dizer com isso, mas não quis insistir no assunto porque vi que ele ficou meio incomodado com a pergunta. O tempo foi passando e eu continuava vendo o seu Manuel fazer os círculos toda sexta-feira. Só que comecei a reparar outras coisas estranhas também. Por exemplo, ele só ia ao povoado comprar mantimento na segunda-feira. E sempre comprava a mesma coisa: arroz, feijão, farinha, óleo e sal. Muito sal. Ele levava uns 3 ou 4 pacotes de sal toda semana, o que me parecia demais para uma pessoa só. Uma noite de sexta para sábado, eu acordei com uns barulhos estranhos que vinham da direção da casa do seu Manuel. Era tipo um gemido baixo, meio rosnado, que subia e descia como se fosse alguém cantando ou rezando. Só que não parecia voz de gente normal. Era um som mais grave, mais animal, e vinha junto com um barulho de algo sendo arrastado ou lambido no chão. Fiquei curioso e resolvi dar uma espiada. Saí de casa bem devagarzinho e caminhei na direção da casa do seu Manuel. Quando cheguei mais perto, consegui ver uma cena que me deixou completamente chocado. O seu Manuel estava nu, de 4 no meio dos círculos de cal, lambendo o chão. Ele passava a língua nas marcas de cal e fazia aqueles sons estranhos que eu tinha ouvido. Mas o pior não era isso. O pior era que ele não parecia mais o seu Manuel. O corpo dele estava diferente, meio contorcido, e ele se mexia de um jeito que não era natural pra gente. Era como se fosse um bicho imitando pessoa, ou uma pessoa imitando bicho. E ele ficava olhando para a lua o tempo todo, rosnando baixinho para ela como se estivesse conversando. Fiquei escondido atrás de uma árvore, vendo aquela cena por uns minutos. O seu Manuel continuou lá, lambendo os círculos de cal e fazendo aqueles barulhos. De vez em quando ele parava e ficava de pé, mas continuava de um jeito estranho, meio curvado, como se não conseguisse ficar ereto direito. Aí ele voltava a se abaixar e continuava lambendo o sal dos círculos. Voltei para casa meio assombrado com o que tinha visto. No outro dia, encontrei o seu Manuel no caminho e ele cumprimentou normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu reparei que ele estava meio pálido e que tinha umas marcas estranhas ao redor da boca, como se fosse assadura ou queimadura. Tentei não demonstrar que sabia de alguma coisa, mas fiquei bem incomodado. A partir daquele dia, toda sexta-feira eu prestava atenção nos barulhos que vinham da casa do seu Manuel. E sempre acontecia a mesma coisa. Ele fazia os círculos de tarde e de madrugada ficava lá lambendo o cal e rosnando para a lua.
Isso durou uns 2 meses, até que numa segunda-feira eu encontrei uma coisa que me deixou apavorado. Quando saí de casa para ir trabalhar, vi que tinha pegadas estranhas no meu quintal. Não eram pegadas de gente comum. Eram pegadas que pareciam de casco, mas com formato meio humano também. As pegadas vinham da direção da casa do seu Manuel, atravessavam todo o meu terreiro e paravam bem na porta da minha casa. Como se alguma coisa tivesse vindo até aqui durante a madrugada e ficado parada na minha porta. O que mais me assustou foi que as pegadas atravessaram os círculos de cal do seu Manuel. Dava para ver direitinho onde elas passaram por cima das marcas brancas. E elas continuaram até a minha casa, pararam na porta e voltaram pelo mesmo caminho. Como se a coisa que fez essas pegadas tivesse vindo me visitar e depois voltado para o lugar de onde veio. Naquela semana, eu fiquei muito nervoso. Não conseguia dormir direito. Ficava acordado ouvindo qualquer barulhinho que vinha de fora. E na sexta-feira seguinte, quando o seu Manuel foi fazer os círculos dele, eu vi que ele caprichou mais que o normal. Fez os círculos maiores, mais grossos e usou quase 2 sacos inteiros de cal. Como se ele também tivesse percebido que alguma coisa tinha conseguido atravessar a proteção dele. Depois daquele dia das pegadas estranhas, eu nunca mais vi o seu Manuel fazer aquela coisa de lamber o cal de madrugada. Ele continuou fazendo os círculos toda sexta, mas parece que conseguiu resolver o problema dele. Ou a coisa que estava incomodando ele foi embora, ou ele achou um jeito melhor de se proteger. Nunca mais apareceram pegadas esquisitas no meu quintal, e eu nunca mais perguntei nada para ele sobre aqueles círculos. A gente morava numa propriedade que ficava bem perto de um capão fechado. Daqueles matos bem fechados que quase não entra luz durante o dia. Meu irmão sempre gostou de caçar. Desde pequeno já saía com meu pai para aprender. Só que quando ele cresceu, começou a ir sozinho todo sábado para esse capão. No começo estava tudo normal, sabe? Ele saía de manhã cedo com a espingarda e voltava no final da tarde. Só que eu comecei a reparar que ele nunca trazia caça nenhuma. Nem um tatu, nem uma paca, nada. E olha que ele era bom caçador, conhecia a mata que nem ninguém. Quando a gente perguntava cadê a caça, ele sempre dava uma desculpa diferente. Que não tinha visto nada, que o bicho escapou, que a espingarda falhou. Mas o que mais me incomodava era o estado que ele voltava. As roupas dele sempre estavam rasgadas, como se ele tivesse brigado com alguma coisa no mato. E tinha sangue nelas também, mas não era sangue dele, era sangue fresco, ainda meio morno às vezes. E tinha um cheiro estranho que vinha dele, um cheiro de carne crua, como se ele tivesse estado mexendo com bicho morto o dia todo. A família começou a ficar preocupada, porque meu irmão estava mudando de comportamento também. Ele ficava mais quieto durante a semana, meio distante, como se estivesse pensando em outras coisas o tempo todo. E sempre que chegava sexta-feira, ele ficava ansioso, como se estivesse esperando alguma coisa especial acontecer no dia seguinte. Era como se ele tivesse um compromisso importante toda semana naquele capão. Uma coisa que me deixava intrigado era que ele sempre voltava com muita fome. Tipo assim, uma fome desesperada, como se não tivesse comido nada o dia todo. Chegava em casa e devorava tudo que tinha na mesa. Comia feito um louco. E não era fome normal, não. Era uma fome meio selvagem, sabe? Ele comia rápido demais, quase sem mastigar direito, como se fosse um bicho faminto. Um sábado eu resolvi seguir ele escondido para ver o que estava acontecendo naquele capão. Esperei ele sair e depois fui atrás, bem devagarzinho, tomando cuidado para ele não perceber. O capão era meio assombrado mesmo. Tinha umas árvores bem velhas e o mato era tão fechado que ficava escuro mesmo durante o dia. Eu ia seguindo os barulhos que ele fazia caminhando na frente. Quando cheguei mais perto do centro do capão, comecei a ouvir uns sons estranhos. Não eram sons de caça nem de tiro de espingarda.
Era mais como se fosse alguém conversando, mas eu só conseguia ouvir a voz do meu irmão. Ele estava falando com alguém, só que eu não conseguia ver com quem. E a voz dele estava diferente, mais grave, como se fosse outra pessoa falando. Me escondi atrás de uma árvore grande e fiquei olhando na direção de onde vinha a voz. Meu irmão estava parado numa clareira pequena, de costas para mim, conversando com alguma coisa que eu não conseguia ver direito. Ele gesticulava como se estivesse explicando alguma coisa importante e de vez em quando dava risada. Mas não era a risada normal dele, era uma risada mais seca, mais estranha. Aí, de repente, eu vi uma coisa que me deixou gelado. No meio da escuridão do mato, bem na frente do meu irmão, apareceram 2 olhos brilhando. Mas não tinha corpo nenhum, só os olhos mesmo, flutuando no ar como se fossem 2 bolinhas de luz. E esses olhos se mexiam, piscavam, como se fossem de alguma coisa viva. Era a coisa mais estranha que eu já tinha visto na vida. Fiquei paralisado vendo aquela cena. Os olhos ficaram ali por uns minutos, como se estivessem conversando com meu irmão através do olhar mesmo. E aí aconteceu a coisa mais bizarra de todas. Os olhos começaram a se mover na direção do meu irmão, como se fossem uma fumaça ou névoa, e eles entraram dentro dele. Literalmente entraram pelo peito dele, como se fosse fumaça escorregando para dentro do corpo. Quando os olhos desapareceram dentro do meu irmão, ele ficou parado por uns segundos, como se estivesse perdendo o sentido. Aí, de repente, ele levantou a cabeça e deu uma gargalhada que ecoou pelo capão todo. Mas não era mais a voz dele, era outra voz, mais profunda, mais assustadora. E ele gritou uma coisa que me arrepiou todo. Agora a fome é nossa! Saí correndo dali que nem um doido. Voltei para casa antes dele e fingi que não tinha saído. Quando meu irmão chegou, umas 2 horas depois, ele estava com aquele mesmo sorriso estranho no rosto e falou exatamente a mesma frase que eu tinha ouvido no capão. Agora a fome é nossa. Meus pais acharam que ele estava falando de caçada, mas eu sabia que era outra coisa. A partir daquele dia, meu irmão mudou completamente. Ele continuou indo para o capão todo sábado, mas agora voltava diferente. Tinha alguma coisa nos olhos dele que não era mais dele, sabe? Era como se outra pessoa tivesse pego emprestado o corpo dele. E a fome dele ficou pior ainda. Ele comia cada vez mais, mas nunca parecia satisfeito. Sempre queria mais comida. Uma noite eu acordei e vi meu irmão na cozinha, comendo carne crua direto da geladeira. Ele estava devorando aquilo com as mãos mesmo, sem nem esquentar. Quando me viu, sorriu com a boca cheia de sangue e disse de novo: a fome é nossa. Fiquei com tanto medo que voltei para o quarto correndo e fingi que estava dormindo. Isso durou uns 3 meses. Todo sábado ele ia para o capão e voltava mais estranho ainda. Até que um dia ele simplesmente parou de ir. Disse que não queria mais caçar, que tinha perdido o interesse. E aos poucos ele foi voltando ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu nunca esqueci daqueles olhos brilhando no escuro e da voz estranha dele falando sobre a fome. Até hoje, quando passo perto daquele capão, sinto um arrepio e evito olhar muito para dentro do mato. A minha avó sempre morou numa casinha de barro, bem no alto da propriedade, meio isolada do resto das casas da família. Era uma senhora bem velhinha, mas ainda ativa. Cuidava da horta dela e fazia uns quitutes que todo mundo adorava. A gente sempre ia visitar ela no final da tarde, depois do trabalho, para tomar um café e conversar um pouco. Só que tinha uma coisa na minha avó que sempre me deixou meio incomodado. Quando o sol começava a se pôr, ela sentava na varanda da casinha e começava a cantar umas toadas antigas. Não eram músicas que a gente conhecia, eram cantigas sem letra, só a melodia mesmo. E essas melodias eram de arrepiar a alma, sabe?
Tinha um tom meio triste, meio assombrado, que deixava todo mundo com um frio na espinha. Os netos mais novos ficavam com medo quando a avó começava a cantar e sempre pediam para a gente ir embora antes dela começar. Mesmo os adultos ficavam meio inquietos quando ela puxava aquelas toadas. Era como se a música trouxesse alguma coisa ruim junto, uma energia pesada que tomava conta do ambiente. Mas a gente respeitava porque era tradição dela e ninguém queria contrariar a velhinha. Uma coisa que eu sempre reparei era que os bichos reagiam estranho à cantoria da avó. Os cachorros saíam de perto da casa e iam se esconder longe. As galinhas ficavam agitadas e paravam de ciscar. Até os pássaros, que sempre ficavam nas árvores ao redor da casa, saíam voando quando ela começava a cantar. Era como se os animais sentissem alguma coisa que a gente não conseguia perceber direito. Um final de tarde, eu resolvi ficar mais tempo lá, na casa da avó, para prestar atenção melhor nessas cantigas dela. Falei para a família que ia ajudar ela com umas coisas e fiquei por lá quando escureceu. Quando chegou a hora, ela pegou a lamparina, sentou na varanda, como sempre, e começou a cantar. Eu fiquei escondido dentro da casa, prestando atenção em cada detalhe. No começo, era só a voz dela mesmo, aquela melodia estranha sem palavras que a gente já conhecia. Mas aí, depois de uns minutos, comecei a ouvir alguma coisa diferente. Era como se tivesse uma segunda voz acompanhando a cantoria dela. Uma voz mais grave, mais rouca, que harmonizava com a dela, mas vinha de outro lugar. Fiquei prestando atenção para ver de onde vinha essa segunda voz, mas não conseguia localizar. Não tinha ninguém na varanda além da minha avó, e a voz não parecia sair da boca dela. Era como se viesse do ar mesmo, de algum lugar que eu não conseguia identificar. E conforme ela continuava cantando, a segunda voz ficava mais clara, mais presente. Resolvi dar uma espiada pela janela para ver se tinha alguém escondido lá fora. E foi aí que eu vi uma coisa que me deixou completamente assombrado. Minha avó estava lá sentada na cadeira de balanço, cantando normal, com a lamparina do lado dela, iluminando a varanda. Só que a sombra dela na parede estava completamente diferente do corpo dela. A sombra tinha um focinho comprido, tipo de cachorro ou lobo, e orelhas pontudas que ficavam mexendo conforme ela cantava. Era como se a sombra fosse de outro bicho, não da minha avó. E o pior é que a sombra se mexia independente do corpo dela. Às vezes minha avó estava parada e a sombra continuava balançando. Ou então ela mexia a cabeça para um lado e a sombra mexia para o outro. Fiquei ali paralisado, vendo aquela cena impossível. Minha avó continuava cantando tranquila, como se nada tivesse acontecendo, mas a sombra na parede era de um bicho. E a segunda voz que eu estava ouvindo parecia vir exatamente dessa sombra estranha. Era como se fossem duas criaturas diferentes ocupando o mesmo espaço, a minha avó e a coisa que fazia aquela sombra. Depois de um tempo, a cantoria parou e minha avó se levantou para entrar em casa. Quando ela saiu da luz da lamparina, a sombra voltou ao normal, igualzinha ao corpinho frágil dela. Fingi que estava dormindo no sofá quando ela entrou, mas fiquei a noite toda acordado, pensando no que tinha visto. No outro dia, tentei tocar no assunto com ela. Perguntei sobre as cantigas que ela cantava, de onde tinha aprendido essas coisas. Ela me contou que eram músicas muito antigas, que a mãe dela cantava e a avó dela também. Disse que eram cantigas para chamar os antigos, mas não explicou direito o que isso significava. Falou que era tradição da família e que um dia eu ia entender. Perguntei se ela sabia que tinha uma segunda voz acompanhando quando ela cantava, e ela sorriu de um jeito meio misterioso. Disse que sabia sim, que era normal, que os antigos sempre cantavam junto quando eram chamados direito. Isso me deixou ainda mais intrigado, mas ela não quis explicar mais nada sobre o assunto. A partir daquele dia, sempre que eu ia visitar minha avó no final da tarde, prestava atenção na sombra dela quando começava a cantoria.
E sempre acontecia a mesma coisa. A sombra virava de bicho, com focinho e orelhas pontudas, e se mexia independente do corpo dela. Era como se ela tivesse alguma coisa dentro dela que só aparecia na hora da cantiga. Tentei conversar sobre isso com outros parentes, mas ninguém levou muito a sério. Falaram que era impressão minha, que luz de lamparina faz sombra estranha mesmo, essas coisas. Só minha prima mais velha que disse que sempre sentiu alguma coisa diferente nas cantigas da avó, mas nunca tinha reparado na sombra. Isso continuou por mais uns 2 anos, até a minha avó falecer. Depois que ela morreu, ninguém mais cantou aquelas toadas antigas. E nunca mais aconteceu nada estranho na casinha de barro lá no alto. Mas até hoje, quando lembro daquelas cantigas sem letra e da sombra com focinho de bicho, sinto um arrepio. Tem coisas na família que a gente nunca entende direito, e eu acho que é melhor assim mesmo. A gente tinha um vizinho meio doido que morava numa propriedade que fazia divisa com a nossa. O nome dele era Seu Joaquim e ele tinha uma mania muito estranha. Não suportava cerca nenhuma. Sempre que alguém cercava algum pedaço de terra perto da propriedade dele, ele ia lá e derrubava tudo. Dizia que a terra era livre e que ninguém prende o que não é de Deus. No começo, a gente tentou conversar com ele de boa. Explicava que precisava cercar para segurar o gado, para delimitar os pastos, essas coisas normais de quem trabalha com terra. Mas ele não queria saber de conversa. Ficava bravo e repetia sempre a mesma coisa, que Deus não fez a terra para ser dividida, que os bichos e as plantas tinham direito de ir onde quisessem. O problema é que, sem cerca, o gado se espalhava, se misturava com o gado dos outros e virava uma confusão danada. Meu pai tentou conversar com ele várias vezes, ofereceu até ajuda para ele cercar a propriedade dele também. Mas o Seu Joaquim não queria saber de cerca de jeito nenhum. E sempre que a gente colocava uma cerca nova, no outro dia de manhã estava tudo derrubado. A situação estava ficando insustentável, então meu pai resolveu cercar de novo, mas dessa vez com arame farpado bem resistente e mourões mais grossos. Gastou uma grana boa nessa cerca, caprichou no serviço, pensando que dessa vez o Seu Joaquim não ia conseguir derrubar. Terminamos a cerca numa quinta-feira e ficamos esperando para ver o que ia acontecer. Na madrugada de sexta para sábado, a gente foi acordado por uns barulhos muito estranhos que vinham da direção da cerca nova. Era tipo uns estalos secos, como se fosse madeira quebrando, mas misturado com um mugido esquisito. Só que não era mugido de boi comum. Era um som que parecia sair de garganta de gente, mas imitando barulho de boi. Um negócio bem assombrado de ouvir. Meu pai pegou a lanterna e me chamou para ir ver o que estava acontecendo. Quando chegamos perto da cerca, a gente viu uma coisa que deixou a gente sem entender nada. A cerca estava toda retorcida, mas não parecia que tinha sido derrubada com ferramenta. Os arames estavam todos torcidos e quebrados, como se alguma coisa muito forte tivesse mastigado eles. E tinha bolinhas de arame enferrujado espalhadas pelo chão, como se fossem cuspe. A coisa mais estranha era que os mourões também estavam danificados. Não estavam quebrados nem arrancados, estavam tipo roídos. Tinha marcas de dentes na madeira, como se algum bicho gigante tivesse mordido e mastigado os mourões. E o cheiro era horrível, um cheiro de ferro enferrujado misturado com cuspe e algo podre. Meu pai ficou bravo e resolveu ir conversar com o Seu Joaquim no mesmo dia. Quando chegamos na casa dele, ele abriu a porta normal, cumprimentou a gente, mas eu reparei que ele estava com a boca meio machucada. Tinha uns cortes pequenos nos lábios e a língua dele parecia estar cortada também. Quando meu pai perguntou sobre a cerca, ele disse que não sabia de nada, que não tinha saído de casa na noite anterior. Mas eu reparei uma coisa muito estranha. No quintal da casa do Seu Joaquim tinha pedacinhos de arame espalhados pelo chão.
Os mesmos tipos de bolinha de arame que a gente tinha achado perto da nossa cerca destruída. E ele estava com as unhas sujas de ferrugem, como se tivesse mexido com ferro velho molhado. Quando meu pai apontou isso para ele, ele disse que tinha estado arrumando umas ferramentas velhas. A gente foi embora sem resolver nada, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Como é que o cara conseguia mastigar arame farpado? E por que a boca dele estava machucada exatamente no dia depois da cerca ter sido destruída daquele jeito estranho? Não fazia sentido nenhum, mas as evidências estavam todas lá. Passaram-se uns 15 dias e a gente resolveu tentar cercar de novo, mas dessa vez usando materiais diferentes. Colocamos uma cerca de madeira bem simples, só para ver se ele ia fazer a mesma coisa. E como esperado, na madrugada seguinte a cerca foi destruída do mesmo jeito. Toda mastigada, com pedaços de madeira espalhados pelo chão como se fossem cuspe. Dessa vez eu resolvi ficar acordado para tentar ver o que estava acontecendo. Me escondi num lugar onde dava para ver a cerca nova, mas longe o suficiente para não ser descoberto. Lá pelas 2 horas da manhã, vi uma sombra se aproximando da cerca. Era o seu Joaquim, mas ele estava se mexendo de um jeito muito estranho. Ele estava de 4, como se fosse um bicho. E quando chegou perto da cerca, ele começou a morder os mourões com os dentes mesmo. Só que os dentes dele não eram normais. Eram grandes demais, pontiagudos, como dentes de algum animal selvagem. E ele mastigava a madeira como se fosse capim, fazia aqueles barulhos de mugido estranhos que a gente tinha ouvido antes. Fiquei ali vendo ele destruir a cerca toda na base da mordida. Ele comia a madeira, cuspia os pedaços e quando terminava com um mourão, passava para o próximo. Levou umas 2 horas para destruir a cerca inteira. E o tempo todo ele fazia aqueles sons de boi misturados com grunhidos de gente. Quando ele terminou, ficou lá parado de 4 por uns minutos, como se tivesse satisfeito com o trabalho. Aí ele levantou e foi embora andando normal, como gente mesmo. No outro dia, quando fomos ver os estragos, achamos uma coisa que deixou todo mundo apavorado. No meio dos restos da cerca, tinha marcas de unhadas na terra. E essas marcas formavam palavras. Estava escrito no chão, bem claro, o nome do meu pai, como se alguém tivesse usado as unhas para escrever na terra. Mas as marcas eram muito profundas, como se fossem feitas por garras de bicho grande. A partir daquele dia, a gente não tentou mais cercar aquela área. E alguns dias depois, achamos o seu Joaquim numa condição muito estranha. Ele estava no pasto dele, de 4 no meio das vacas, pastando que nem elas. Os olhos dele estavam cobertos por umas teias de aranha, como se ele não enxergasse mais. E quando viramos ele de costas, vimos o nome do meu pai arranhado na pele dele, como se fosse uma marca de ferro em brasa. O seu Joaquim ficou naquele estado por uns dias, pastando com as vacas, sem falar com ninguém. Depois ele sumiu e nunca mais ninguém viu ele. A propriedade dele ficou abandonada e até hoje ninguém consegue cercar aquela área. Qualquer cerca que alguém tenta colocar lá, aparece destruída na manhã seguinte, sempre mastigada do mesmo jeito. Na propriedade do meu avô tinha um paiol velho, onde a família guardava um monte de coisa antiga. Era tipo um depósito de coisas que ninguém usava mais, mas que também ninguém tinha coragem de jogar fora. Tinha móvel velho, ferramenta quebrada, roupa que não servia mais, essas coisas. E no meio de tudo isso, tinha um berço de madeira bem antigo, que tinha sido da família há muitas gerações. Esse berço era bonito, feito de madeira boa, mas estava meio deteriorado pelo tempo. Meu avô sempre falava que tinha sido feito pelo bisavô dele, que era marceneiro, e que já tinha servido para embalar várias crianças da família. Só que fazia anos que ninguém usava ele. Então ficou lá no paiol juntando poeira e criando cupim.
Quando minha irmã ficou grávida, minha avó lembrou do berço e sugeriu que a gente trouxesse ele para dentro de casa. Falou que ia ser bonito usar o berço da família de novo, que traria sorte para o bebê. A gente limpou ele direitinho, passou verniz novo, trocou o que estava quebrado e deixou ele bem bonito. Ficou lindo mesmo, parecia berço novo. Colocamos o berço no quarto da minha irmã, bem do lado da cama dela. Faltavam ainda uns 2 meses para o bebê nascer, mas já deixamos tudo pronto e arrumadinho. Minha irmã ficou encantada com o berço. Dizia que ele tinha uma energia boa, que dava para sentir o carinho de todas as crianças que já tinham dormido nele. Só que nas primeiras semanas depois que trouxemos o berço para dentro, começaram a acontecer umas coisas estranhas. Durante a noite, a gente ouvia barulhos vindos do quarto da minha irmã. Era tipo um rangido baixinho, como se alguém tivesse balançando o berço devagarzinho. Mas quando a gente ia ver, não tinha ninguém lá e o berço estava parado. Minha irmã também começou a falar que sentia como se tivesse um bebê no berço às vezes. Ela acordava de madrugada achando que ouvia chorinho de criança, mas quando acendia a luz, não tinha nada. E várias vezes ela disse que sonhava com uma criancinha dormindo no berço. Uma criança que ela não conhecia, mas que parecia familiar. Uma noite, eu estava passando pelo corredor e ouvi claramente o barulho do berço balançando. Era aquele som característico de berço sendo embalado com o rangido da madeira e tudo. Dessa vez, resolvi ir ver direito o que estava acontecendo. Quando cheguei na porta do quarto, o berço estava se mexendo sozinho, balançando bem devagarzinho, como se tivesse alguém embalando um bebê. Fiquei ali parado vendo aquela cena por uns minutos. O berço continuava balançando num ritmo certinho, como se fosse uma mão invisível embalando. Não tinha nada dentro dele, mas ele se mexia como se tivesse. Era a coisa mais estranha que eu já tinha visto. Quando acendi a luz do quarto, o movimento parou na hora. Contei para a família o que tinha visto, mas alguns acreditaram e outros não. Minha avó disse que era normal, que berços antigos às vezes fazem isso, que é sinal de que o espírito das crianças que dormiram nele ainda estava por ali protegendo. Ela achava que era coisa boa, mas eu fiquei meio incomodado com a situação. Depois disso, começou a acontecer uma coisa ainda mais estranha. O berço começou a crescer. Não é brincadeira, não. Ele literalmente começou a ficar maior. No começo a gente achou que era impressão, mas aí resolvemos medir direito. Anotamos as medidas num papel e fomos conferindo a cada semana. Em 15 dias, o berço tinha crescido quase 20 centímetros de comprimento. Os pés estavam mais altos, a largura tinha aumentado e até a madeira parecia ter se expandido. Era como se o berço tivesse vida própria e tivesse crescendo que nem uma planta. A madeira estalava durante a noite, como se tivesse se esticando e se acomodando no tamanho novo. Minha irmã ficou assustada com isso e quis tirar o berço do quarto, mas minha avó insistiu que era sinal bom. Dizia que o berço estava se preparando para receber o bebê, que estava crescendo junto com a barriga da minha irmã. Mas eu achava aquilo muito estranho e ficava preocupado com o que podia acontecer. O berço continuou crescendo todas as semanas. Em 1 mês, ele já tinha o tamanho de uma cama de solteiro. Em 2 meses, estava do tamanho de uma cama de casal. E o pior é que ele continuava balançando durante a noite. Só que agora o barulho era maior, mais forte, como se fosse uma cama inteira se mexendo sozinha. Quando o bebê da minha irmã nasceu, a gente teve medo de colocar ele no berço porque ele estava grande demais. Parecia mais uma cama de adulto do que berço de criança. Mas o berço continuava se mexendo toda noite, balançando como se tivesse alguém dentro. E o som agora era meio assombrado, porque era um móvel grande se mexendo sozinho no escuro. Tentamos parar o berço de se mexer, colocamos peso em cima, amarramos ele na parede, mas nada funcionava. Ele continuava balançando toda a madrugada, independente do que a gente fizesse. E continuava crescendo também. A madeira estalava e se expandia, e a cada semana ele ficava maior.
Chegou uma hora que o berço não cabia mais no quarto. Ele tinha virado uma cama gigante, do tamanho de uma cama king size. Tivemos que levar ele de volta para o paiol porque não tinha como ficar dentro de casa. Mas mesmo lá no paiol, toda noite a gente ouvia o barulho dele balançando. O som vinha de lá de longe, mas dava para ouvir clarinho. A última vez que fui ver o berço no paiol, ele estava do tamanho de 2 camas juntas. Era impossível imaginar que aquilo um dia tinha sido um berço de bebê. E ele continuava se mexendo, balançando sozinho no meio do paiol escuro. Dava a impressão de que tinha alguém grande deitado ali, sendo embalado por uma força invisível. Até hoje o berço continua no paiol, e até hoje ele se mexe toda noite. Ninguém da família tem coragem de ir lá para ver o tamanho que ele está agora. E ninguém teve coragem de queimar ou destruir ele, como minha avó sempre disse que não podia. Às vezes, quando o vento está forte, dá para ouvir o rangido dele vindo de lá do paiol, balançando no escuro, como se estivesse embalando alguma coisa que a gente não consegue ver. Na propriedade do seu Arnóbio apareceu uma moça bonita numa tarde de domingo, pedindo abrigo em troca de trabalho. Ela disse que estava de passagem, que precisava de um lugar para ficar por uns dias até conseguir se organizar. Era uma mulher nova, bem arrumada, mas só carregava uma trouxinha de roupa e um serrote velho. O seu Arnóbio era homem bom. Então deixou ela ficar no quartinho dos fundos que ficava perto do galpão. A moça era muito silenciosa, quase não conversava com ninguém. Durante o dia ela ajudava na casa, fazia comida, limpava as coisas, mas sempre calada. E à noite ela pegava o serrote e ia para o galpão, dizendo que ia fazer uns trabalhos de marcenaria para ajudar. O seu Arnóbio achou estranho uma mulher mexer com marcenaria, mas respeitou e deixou ela fazer o que queria. Toda madrugada, a gente ouvia o barulho do serrote vindo do galpão. Era aquele som característico de serra cortando madeira, bem constante que durava horas. O seu Arnóbio até ficou contente pensando que ela estava fazendo algum móvel ou consertando alguma coisa que precisava. Mas quando a gente ia ver de manhã, não tinha madeira cortada nenhuma, nem sinal de trabalho feito. Isso me deixou curioso. Então perguntei para o seu Arnóbio se ele sabia o que ela estava serrando lá no galpão. Ele disse que também estava intrigado, mas que não queria incomodar a moça com perguntas. Falou que ela parecia meio assombrada, como se tivesse passado por alguma coisa ruim e que era melhor deixar ela em paz. Uma noite eu resolvi dar uma espiada escondido para ver o que ela estava fazendo. O barulho do serrote estava vindo do galpão como sempre, bem constante e forte. Me aproximei devagarzinho e consegui dar uma olhada por uma fresta na parede de madeira. O que eu vi ali me deixou completamente chocado. A moça estava lá no meio do galpão, com o serrote na mão, mas ela não estava serrando madeira. Ela estava serrando o próprio braço. O serrote subia e descia no braço dela, fazendo aquele barulho de sempre, mas não saía sangue nenhum. E ela não demonstrava dor. Era como se fosse a coisa mais normal do mundo. Fiquei paralisado vendo aquela cena impossível. Ela continuava serrando o braço com movimentos bem regulares, como se fosse mesmo um pedaço de madeira. E conforme o serrote ia cortando, pedaços caíam no chão. Só que não eram pedaços de carne ou osso, eram pedaços de ossos de outras pessoas. Ossos velhos e amarelados que não tinham nada a ver com o braço dela. A coisa mais estranha era que o braço dela não diminuía de tamanho. Por mais que ela serrasse e pedaços caíssem no chão, o braço continuava do mesmo tamanho, como se fosse se regenerando sozinho. E ela continuava com aquela expressão tranquila no rosto, como se estivesse fazendo um trabalho comum de marcenaria. Voltei para casa correndo e não consegui dormir o resto da noite. Fiquei pensando no que tinha visto, tentando entender como aquilo era possível. No outro dia de manhã, quando encontrei a moça, ela cumprimentou normal, como se nada tivesse acontecido, e o braço dela estava perfeito, sem marca nenhuma.
mas eu reparei que no chão do galpão tinha alguns ossinhos espalhados, como se fossem restos do que ela tinha estado serrando. Eram ossos pequenos, que pareciam ser de dedo ou de mão. Fiquei incomodado, mas não falei nada para ninguém, porque sabia que ninguém ia acreditar em mim. Alguns dias depois aconteceu uma coisa terrível. Um dos vaqueiros que trabalhava na propriedade do seu Arnóbio foi achado numa condição muito estranha. Ele estava vivo, mas os 2 braços dele tinham sido serrados fora. Não era corte de acidente nem de briga, era corte limpo, feito com serra mesmo. E faltava um dedo da mão direita dele. O vaqueiro foi levado para o hospital, mas ele não conseguia explicar o que tinha acontecido. Disse que não lembrava de nada, que tinha acordado daquele jeito. Os médicos ficaram sem entender como alguém conseguiu serrar os braços dele sem ele acordar, e como ele não tinha morrido por causa do sangramento. Naquela mesma noite, fui espiar de novo o que a moça estava fazendo no galpão, e descobri uma coisa que me deixou ainda mais apavorado. Dentro de um balde que ficava ao lado do lugar onde ela serrava, tinha o dedo que faltava no vaqueiro. Um dedo humano de verdade, bem conservado, como se fosse uma lembrança ou troféu. A partir daquele dia fiquei com muito medo da moça. Tentei contar para o seu Arnóbio o que tinha visto, mas ele não acreditou em mim. Disse que eu estava com imaginação demais, que a moça era uma pessoa boa, que só queria trabalhar em paz. Mas eu sabia que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. A moça continuou fazendo o trabalho estranho dela no galpão por mais umas 2 semanas. Todo dia apareciam mais ossinhos espalhados pelo chão e de vez em quando aparecia alguma coisa diferente no balde dela. Uma vez era um dente, outra vez era um pedacinho de unha. Sempre partes do corpo humano que ela guardava como se fossem materiais de trabalho. Um dia eu acordei e não ouvi o barulho do serrote vindo do galpão. Fui ver o que tinha acontecido e descobri que a moça tinha ido embora. Tinha sumido durante a madrugada, levando só a trouxinha de roupa e o serrote. Não deixou recado nem nada, simplesmente desapareceu. Quando fomos limpar o quartinho onde ela ficava e o galpão onde ela trabalhava, achamos uma porção de ossos espalhados pelo chão. Ossos de várias pessoas diferentes, de tamanhos variados, como se fossem uma coleção. E no balde dela ainda tinha o dedo do vaqueiro, junto com outros pedaços que a gente não conseguiu identificar. O seu Arnóbio ficou assombrado quando viu aquilo tudo. Juntou todos os ossos e enterrou num canto da propriedade, rezando para que as almas daquelas pessoas descansassem em paz. E desde aquele dia, toda vez que aparece alguém pedindo abrigo na propriedade, ele pergunta primeiro se a pessoa tem ferramentas. Se tiver serrote, ele não deixa ficar de jeito nenhum. Eu estava passando por uns problemas na cidade e ela ofereceu para eu ficar lá na roça até me organizar. A madrinha sempre foi muito boa comigo, então quando ela falou que tinha um quarto livre, eu aceitei na hora. A propriedade dela era bem grande, mas a casa era simples, daquelas antigas de fazenda mesmo. Tinha uns 4 quartos, sala, cozinha e uma varanda bem comprida na frente. O quarto que ela ofereceu para mim ficava no fundo da casa, meio isolado dos outros. Ela explicou que tinha sido do irmão dela, o Toninho, que tinha morrido fazia uns 2 anos num acidente de motocicleta. Quando entrei no quarto pela primeira vez, achei ele meio sombrio, mas estava arrumadinho. Tinha uma cama de casal bem no meio, um guarda-roupa antigo e uma mesinha do lado. As coisas do Toninho tinham sido guardadas, mas ainda dava para sentir que o quarto tinha sido de alguém por muito tempo. Tinha aquele cheiro de lugar fechado, meio mofado, mas nada demais. A minha madrinha me ajudou a arrumar as minhas coisas e disse que eu podia ficar à vontade, que a casa era minha também. Ela só comentou, meio sem jeito, que às vezes o quarto fazia uns barulhinhos à noite, mas que era coisa da madeira velha mesmo.
Falou que se eu sentisse alguma coisa estranha, era só avisar, mas que não era para eu ficar preocupado. No primeiro dia estava tudo tranquilo. Jantei com ela, conversamos sobre a vida, e quando chegou a hora de dormir, eu fui para o quarto numa boa. A cama era confortável, o colchão estava bom, e eu estava cansado da mudança. Deitei, me cobri e apaguei que nem uma pedra. Só que lá pelas 3 horas da manhã, eu comecei a sentir a cama tremendo. No começo pensei que podia ser terremoto ou alguma coisa assim, mas aí reparei que só a cama estava se mexendo. Era como se alguém tivesse deitado do meu lado e tivesse se remexendo para se acomodar. A cama balançava de um jeito bem específico, sabe? Como quando uma pessoa senta na beirada da cama ou vira de lado. Mas eu estava sozinho no quarto. Acendi a luz para ver se tinha alguma coisa estranha, mas não vi nada. A cama estava normal, eu estava sozinho. Não tinha nada que explicasse aquele tremor. Pensei que podia ser impressão minha ou sei lá o quê. Apaguei a luz de novo e tentei voltar a dormir, mas a cama continuou balançando por mais uns minutos antes de parar. No outro dia contei para minha madrinha o que tinha acontecido e ela ficou meio sem graça. Disse que às vezes acontecia mesmo, que o Toninho era muito apegado àquele quarto e que talvez ele ainda não tivesse se acostumado com outra pessoa dormindo lá. Falou que era normal, que ia passar com o tempo, mas eu vi que ela ficou preocupada. Na segunda noite, a mesma coisa aconteceu. Lá pelas 3 da manhã, a cama começou a tremer, como se alguém tivesse deitado comigo. Só que dessa vez foi pior. Senti como se realmente tivesse alguém do meu lado, ocupando o outro lado da cama. O colchão afundava como se tivesse o peso de uma pessoa, e eu conseguia sentir o calor do corpo, mesmo não vendo nada. Tentei ignorar e continuar dormindo, mas era impossível. A sensação de ter alguém deitado do lado era muito forte, muito real. E pior ainda, eu comecei a ouvir uma respiração baixinha, bem devagar, como se fosse de alguém dormindo. Era uma respiração de homem, meio pesada, exatamente como deve ter sido a do Toninho. Quando acordei na manhã seguinte, eu estava deitado no chão do quarto. Não lembrava de ter saído da cama, não tinha sonhado com nada estranho, mas estava lá no chão, com o travesseiro e o lençol jogados do lado. Era como se alguém tivesse me empurrado da cama durante a noite. Fiquei meio assustado, mas pensei que podia ter caído sozinho por causa do sono pesado. A terceira noite foi ainda pior. A cama tremeu a noite toda, desde a hora que eu deitei até de manhã. E dessa vez, eu senti claramente alguém me cutucando, como se estivesse querendo que eu saísse dali. Eram cutucadas de leve, mas insistentes, como quando alguém quer acordar a gente. E a respiração estava mais forte, mais presente. De novo acordei no chão, só que dessa vez eu lembrava vagamente de ter sido empurrado. Era como se alguém tivesse me pegado e me jogado para fora da cama, com força mesmo. E quando olhei para o colchão, tinha uma marca bem nítida de corpo, como se alguém tivesse dormido lá a noite toda. A marca estava quentinha ainda, como se a pessoa tivesse acabado de levantar. Nesse ponto, eu já estava bem assustado e resolvi tentar alguma coisa. Na quarta noite, antes de deitar, eu peguei umas cordas que tinha no galpão e amarrei elas no pé da cama. Não era para me amarrar na cama, era mais para ver se as cordas também se mexiam junto, para ter certeza de que não estava imaginando coisa. Amarrei bem forte, fiz uns nós bem apertados nos pés da cama. Se ela tremesse, as cordas iam tremer junto e eu ia ter prova de que realmente estava acontecendo alguma coisa estranha. Deitei meio nervoso, mas determinado a descobrir o que estava rolando naquele quarto. A noite foi terrível. A cama tremeu mais que nunca e eu senti claramente alguém tentando me tirar de lá. Eram empurrões mais fortes, mais agressivos, como se a pessoa tivesse perdido a paciência comigo. E eu ouvia sons estranhos, como se fosse alguém rosnando baixinho, mostrando irritação. Tentei resistir e ficar na cama, mas a força era muito grande. Senti como se mãos invisíveis me agarrassem e me puxassem para fora da cama com violência.
E quando olhei para o chão, vi que as cordas estavam se mexendo também, esticando e retesando como se alguém tivesse puxando elas. No outro dia de manhã aconteceu a coisa mais bizarra de todas. Quando saí do quarto para tomar café, minha madrinha estava na varanda com uma cara de assombrada. Ela me perguntou se eu tinha movido a cama durante a noite e quando eu falei que não, ela me pediu para ir ver uma coisa lá fora. Quando saímos na frente da casa, eu quase caí para trás do susto. A cama estava no meio da estrada de terra, bem na frente da propriedade. Não só a cama, mas o colchão, o travesseiro e o lençol também. Tudo estava arrumadinho, como se alguém tivesse preparado para dormir ali mesmo, no meio da estrada. E tinha uma coisa ainda mais estranha. O colchão tinha marcas fundas de corpo, como se alguém tivesse dormido pesado ali a noite toda. Dava para ver perfeitamente o formato de uma pessoa deitada, com a marca da cabeça, do corpo, das pernas. E as marcas estavam ainda meio quentes, como se a pessoa tivesse acabado de levantar. As cordas que eu tinha amarrado na cama estavam todas rasgadas. Mas não eram rasgadas de qualquer jeito. Eram rasgadas com cortes bem limpos, como se alguém tivesse usado os dentes para cortar elas. Os pedaços de corda estavam espalhados ao redor da cama, todos com marcas de mordida nas pontas. Minha madrinha ficou muito assustada e disse que nunca tinha visto uma coisa dessas. Ela me contou que o Toninho sempre foi muito territorial, muito ciumento do quarto dele, e que quando era vivo não gostava que ninguém mexesse nas coisas dele. Falou que ele devia ter ficado incomodado comigo dormindo na cama dele. A gente trouxe a cama de volta para o quarto, mas eu não quis mais dormir lá. Minha madrinha arrumou outro lugar para eu ficar e fechamos aquele quarto. Até hoje ninguém mais dorme lá e às vezes ainda dá para ouvir barulhos vindos do quarto durante a madrugada. Nunca mais tentei dormir naquela cama e sempre que passo na frente do quarto sinto um arrepio. Parece que o Toninho ainda está lá, protegendo o espaço dele e não deixando ninguém mais ocupar o lugar que era só dele.